Olá, pessoal. Boa noite a todas, todos e todes. Hoje, dia 1º de agosto, nós temos, então, o segundo de dois, né, encontros do grupo de estudos do livro Educação Não Violenta, da Elisama Santos, no qual a gente vai conversar sobre o capítulo 4, Preparando para a Vida, capítulo 5, Muito Além da Obediência, capítulo 6, Abandono às Punições, e o capítulo 7, O Novo Olhar sobre Nós. E, né, eu relembro os combinados que a gente fez, né, no último encontro, sobre a questão, né, de que todo mundo aqui está convidado a fazer parte, a colaborar, né, com o grupo de estudos. Eu e a Leide, a gente está aqui para organizar só as discussões, mas todo mundo pode contribuir, porque todo mundo, né, pode ser um grande pensador, assim, né, da educação. E eu tenho quase certeza que eu falei isso na semana passada, mas eu vou falar de novo porque eu achei muito bom, assim, de que esse livro eu senti que nem foi o da Madalena Freire, assim, de que ele acolhe ele não é destinado, né, o foco principal dele não é professores e tal, mas tudo que se fala na questão dos responsáveis a gente consegue encaixar para a questão, né, de professor. Então eu me senti tão, assim, bom, sabe, tipo, tá, que bom, eu não sou o único e tal. Então, da minha parte foi tão bom, gostoso ler esse livro, de que ele é bem didático, sabe? Às vezes a gente fica tão no meio, digamos, acadêmico, assim, de leituras pesadas e tal, e a hora que tu lê um livro tão didático, tão preocupado em se fazer entender, assim, fica tipo, pensando, tá, ok, eu não tô sozinho, sabe? Então, eu achei, de novo, esse aspecto bem positivo, assim. E até falando sobre isso, né? Na verdade, essa seria uma leitura recreativa, vamos dizer assim, né? Porque a gente é acostumado a ler teóricos, ler livros voltados para alguma relação pedagógica, vamos dizer assim, né? E por vezes a gente esquece, e eu, enquanto professora de bebês, sempre digo que o cuidar, que o acolher, tudo isso é pedagógico, né? Então, quando a gente começa a ler esse livro, vai se aprofundando, eu busquei sempre me colocar no lugar de educadora, de professora, porque se eu ficasse olhando somente com os meus olhos de mãe, né, certamente o livro me atingiria de uma outra maneira. Então eu tive esse cuidado para não me perder nesse olhar materno, né? E aí eu já quero começar falando de uma coisa que aparece na página 79, que é a primeira página do capítulo 4 do Preparando para a Vida. Lá no finalzinho da página 79, diz o seguinte: em regra, ao falar de educação não violenta, as pessoas interpretam que a criança deve ser transformada no centro da vida. E aí, quando eu li isso, eu lembrei do seminário da Zelo Consultoria, que eu e o Bernardo participamos, se eu não me engano, foi em 2021. Foi, né, Bernardo? Acho que foi, 21. Que a gente se apresentou, nós tivemos alguns trabalhos que foram expostos lá. E no dia, se eu não me engano, foi no dia que eu fiz uma fala, uma pessoa de Portugal participou, e aí ela trouxe uma fala que ficou muito marcada para mim, de que a gente sempre fala que a criança é o centro, né, dentro da escola, mas que na verdade ela não é o centro, ela é central, né? E tem uma diferença olhar por esse viés, porque quando a gente diz que é o centro, tudo gira em torno só daquilo, né? A gente faz tudo pela criança, mas quando ela é central, ela tem um lugar de destaque, sim, mas para que isso aconteça, é necessário que outros também sejam centrais dentro do processo, né? Então, ao mesmo tempo que a criança se coloca nesse papel de protagonismo, o adulto também tem que se colocar nesse papel de protagonismo, né? Desde do acolhimento até do se apropriar das regras e tudo mais, como a gente fala, né? Por exemplo, no primeiro dia para receber as crianças, a gente não pode ficar esperando elas chegarem para, a partir da sua chegada, decidir o que vai ser feito, né? A gente já se planeja, já se organiza, pensa em estratégias para receber essas crianças. Então, a partir do momento que a gente entende que a criança ela é central e não só o centro, a gente consegue ter esse olhar mais cuidadoso para com o adulto também.
E aí continua, antes de passar a palavra para mais alguém, na página 80, ela faz algumas falas sobre autonomia, como, por exemplo, na segunda linha. Todas as vezes que fazemos algo pela criança, estamos tirando a oportunidade de que elas façam por si. Que até o Daniel comentou no encontro passado, né? Essa é uma fala montessoriana, né? Que a Montessori sempre disse, não faça pela criança que ela pode fazer sozinha. E eu acho que nós, enquanto educadores, enquanto pais, enquanto educadores, a gente, pela pressa, né? Isso vai aparecer também ao longo desses encontros, pela questão do tempo, muitas vezes a gente acaba não respeitando esse tempo da criança, que é um tempo diferente do tempo do relógio, e acaba fazendo as coisas por elas, né? Ou atropelando. No nosso grupo anterior, que foi sobre rotinas, acho que não sei como é que é aqui para vocês, né? Mas a maioria dos educadores sempre relata que o momento da alimentação é um momento muito desgastante dentro da escola, principalmente com as crianças bem pequenas, né? E a gente consegue entender que uma das principais questões por trás disso é o tempo, né? O tempo de respeitar, o tempo de se deslocar, o tempo de respeitar a autonomia da criança para aprender a comer. Então, acho que pelo menos nesse capítulo, questões que ficaram bem marcadas para mim foram essa questão do tempo, do respeito para com a criança e de entender o lugar que ela ocupa de centralidade para ela e para o adulto também. E tu sabe, Lê, que outra coisa que, conversando com isso que tu fala, né, de que logo abaixo ali da 80, no primeiro parágrafo da página mesmo, né, os filhos não são nossos, mas deles mesmos nós somos os seus cuidadores, até que tenham capacidade de cuidar de si sozinhos. E mais para baixo ali, né, o papel dos pais na 81, né, ali a frase, o final do primeiro parágrafo ali, criança não tem querer, né, os proprietários e controladores dele. Isso, eu faço um paralelo com a questão da infância, né, de que as infâncias, elas são moldáveis conforme a época em que a gente vive. O que é ser criança, né? O que é ter uma infância? Isso vai depender do contexto sociocultural. E várias desses pensamentos e desses conceitos que a gente tem sobre como que é criança são construídos, né, com a gente. E se a gente não para pensar e ver esses conceitos como construções, a gente acha que é assim e ponto, né? Criança não tem querer e é isso. E eu já ouvi colegas minhas que são, né, pedagogas, ou estão cursando pedagogia, enfim, e têm filhos já dizer, o fulaninho ontem não queria fazer tal coisa, e eu disse, não tem querer, é criança, tá? Então, né, é um discurso que está tão enraizado na gente enquanto sociedade, que se a gente não para, faz essa reflexão, a gente só segue com ele de uma maneira, né, sem pensar. E o interessante foi assim, de que hoje eu estava lendo esse livro no meu intervalo, e eu pensei, vou tentar, ao invés de falar isso, eu vou falar isso, né, pensando mentalmente. E daí, a hora que eu voltei, já chegou uma situação de, meu Deus, o que eu vou falar para fazer, né, dar a entender o que eu quero, sem ser tão violento. Então, né, eu tenho certeza, né, não esperava que ali esse capítulo agora resolvi minhas questões com, né, educação não violenta. Mas não, né, é um exercício constante, assim, né, da gente reprogramar a nossa forma de pensar, e eu acho que tem surtido efeito, sabe, de que quanto mais a gente se coloca a pensar sobre a questão de educação não violenta, as engrenagens da nossa cabeça começam a tentar se organizar de outra forma, né, de que eu lembro, algumas semanas, sei lá, antes do recesso das crianças, a hora que a gente ia para o pátio, e a gente voltava e, né, a gente tinha feito os combinados. A hora que a gente chamar, a gente tem que vir, lá, falava tudo. E a hora que a gente ia para o pátio, voltava e tinha 2, 3 crianças que não vinham, eu ficava tipo, essas crianças, que raiva dessas crianças, elas estão fazendo isso de birra, não sei o que, não sei o que. E agora eu tô entendendo, né, mais para frente ela vai falar, né, do julgamento e da... Não, esqueci o termo agora que ela fala um pouquinho mais para frente, mas enfim, de que é o fato, né, e o julgamento, de que uma coisa é a criança não ter me escutado, outra é eu achar que ela está fazendo por maldade, por não sei o que, né, e daqui a pouco uma coisa que era tão simples, a gente começa a super processar ela, e ela só se torna um problema, né, eu não estou dizendo que tudo bem eles nunca me ouvirem, não, mas será que é uma coisa que está acontecendo sempre, né, e por que está acontecendo, enfim, de a gente não
não presumir tanto as coisas, porque senão a gente só cria estresses que não existiam antes, né? Pode falar, Leite. Não, eu acho que na verdade, agora a nossa geração é uma geração que é mais acolhedora de uma maneira geral, né? A gente percebe que priorizamos um diálogo, né, maior do que provavelmente nós recebemos dos nossos pais, né? Muitos de nós sofreram violência física, outros foi verbal. Eu, dentro da minha realidade, do meu contexto, eu conheço poucos adultos que tiveram uma educação não violenta, vamos dizer assim, de seus pais, né? E aí agora existe esse movimento. E aí quando a gente para e pensa, nossa, como é difícil, né, ser uma pessoa tranquila, vamos dizer assim, né, a todo tempo, porque é um exercício mental. E isso não difere de qualquer outro contexto que a gente vai viver. Eu sempre, na escola que eu trabalho, tem professores que já estão lá há 24 anos, por exemplo, né, professoras alfabetizadoras, que vão se aposentar em breve. E ela sempre fala, meu Deus, quando chegou o construtivismo, eu não sabia o que fazer, não sei o que. É a mesma coisa, né? Toda vez que a gente tem esse contato com uma nova forma de fazer as coisas, a gente tem essa dificuldade. E aí, me perdi no meu raciocínio. Ah, tá, lembrei. Eu vi um vídeo, eu até ia mandar no grupo e acabei não mandando, que era falando de que essa é uma geração de pais amorosos, né? Que as crianças de hoje provavelmente serão seres adultos mais empáticos e tudo mais. E aí os comentários desse vídeo era só de dizer, eu não vejo pais amorosos, vejo pais permissivos. Crianças sem limites, tipo, era só crítica de outros adultos a ser amoroso com as crianças, né? Então, são coisas que a gente já conversou, né? Obviamente, se qualquer um de nós estivéssemos juntos agora, presencialmente, e um de nós estivesse chorando, seria acolhido por todos os adultos, né? Mas uma criança, quando chora, num grupo de adultos, geralmente quem acolhe é os responsáveis e muitos dos outros vão ter um olhar julgador para com o choro da criança, né? Então, são coisas para se pensar. Eu quero falar mais adiante de outra coisa, mas primeiro eu vou passar para o Daniel. Oi, boa noite para vocês, tudo bom? O som acho que tá ok, né? Tá ok? Jóia. Então, sobre essa questão de se permitir e essa questão mais assim moderna, né, que os professores hoje estão mais empáticos, passando empatia, hoje eu queria contar uma experiência que eu tive lá na escola, e foi com a turminha de 5 anos. Tem a fila, né, quando vai para o lanche, que é essa hora meio caótica, porque o tempo é meio controlado, porque não pode liberar todas as crianças, tipo, todos os alunos naquela área, que é uma área comum, então é separado por tempo, né, vamos dizer, 30 minutos de uma turma, 20 de outra, é tudo certinho. E se atrasar, vamos dizer, 1 minuto, 2, já vai acumular aquela sobra de tempo, e depois já vem a outra turma, e fica aquele impasse. Mas daí teve uma criança que puxou mais umas outras duas, que o tênis dela saiu. E ela estava usando um tênis assim, tipo aqueles All-Star que é de botinha, é de 5 anos a criança. E ela não sabe ainda amarrar o tênis, tudo, mas o tênis ele exige um certo tempo para você ensinar ela, para puxar, para soltar o cadarço, daí você amarra um, vai tentar colocar no pé, coloca outro, e a fila querendo ir, toda aquela pressão, aquela tensão, e daí a gente acaba fazendo assim, leva na mão, vai descalço, ela vai de meias até a parte do refeitório, lá a gente resolve. Mas eu entendo isso como se fosse um pontinho de violência com a criança, né? Ela se constranger de ter que ir descalço até o lugar, né? Não estava frio, não era isso, mas o fato é que ela não estava acostumada a andar descalça naquele caminho, só ela estava descalça e as outras não, né? Tava com calçado, então eu vi uma certa violência, mas eu falei, estava no meio ali daquele processo, falei, não vou conseguir voltar lá, então hoje eu faço lá no refeitório, mas assim, às vezes tentar, vamos dizer, segurar um tempinho a mais que não vai matar ninguém, alguma coisa, né? Ter essa consciência que a criança ela precisa desse tempo ali para ela aprender, né? Ela não sabe amarrar o cadarço. Então tem todo aquele processo que a gente sempre tem que investir um tempo ali, o outro e tentar assim diminuir essa violência de se cobrar muita coisa, come logo, né? Amarra logo,
veste logo a mochila, tudo logo, né? Sempre termina a frase com logo. E a criança depois ela vai ficar ansiosa, né? Ou não vai ter muito foco em alguma atividade, porque é tudo logo. E quando tiver, assim, qualquer atividade que exija um pouco mais de atenção, ela já não consegue fazer, né? Porque ela foi violentada todos os anos a pular esse tempo, né, que ela leva para ela conseguir aprender alguma coisa. Assim, não sei se vocês já, já sentiram isso, perceberam isso também. Seria essa. Não, enquanto estava falando, Anel, eu visualizei o que tu estava falando, parecia que era uma criança da minha turma, porque a gente faz isso, infelizmente, todo dia. Todo dia. E, lógico, concordo que é uma violência, e não, mas o tênis é das menores que a gente faz, porque a gente faz tantas outras, né? Infelizmente, porque hoje eu estava pensando sobre isso, de que aqui em Porto Alegre estão estão tirando os cobradores dos ônibus, né? E tá ficando só o motorista. Então tem várias linhas que só tem o motorista, e, né? Eu entendo, tem a questão do cartão e tal, que realmente não estava cada vez menos está se usando dinheiro e tal, enfim, eu consigo entender logicamente, mas com certeza tirar tirar o cobrador é uma questão financeira, né? Vamos cortar custo. E eu penso que a escola é exatamente isso. Não se pensa uma escola numa questão para o bem-estar das crianças, para o bem-estar dos adultos, para o bem-estar das famílias. Pensa assim, tá, precisa de quantas pessoas para ficar no berçário? Ah, um adulto a cada 6 crianças. Tá, então vamos botar 2 adultos para 12 crianças. Ah, e no maternal, e no jardim. Daí se cria, essas coisas estão no maternal, pelo menos aqui em Porto Alegre, são 10 crianças para cada adulto. Então vamos botar 2 adultos e 20 crianças. No jardim, são 25 crianças para um adulto. Isso não tem explicação, né, sociológica, educativa, pedagógica, uma explicação financeira. Vamos precarizar para que coloque um adulto e enfie 25 crianças. Né? E por que eu estou falando isso? Né? Porque tem a ver de que a hora que né, sei lá, se tivesse um refeitório maior na escola, ou 2 refeitórios, por aí, tudo bem se atrasar um pouquinho, 5 minutos, botando o tênis na criança, né? Ou, sei lá, brincando um pouquinho mais, guardando um pouquinho mais, porque ia comportar. Mas né, como tem todo esse sistema que não comporta, a gente, infelizmente, faz essas microviolências diariamente, né? E eu acho que é importante que a gente tome conhecimento delas para que a gente tente aos pouquinhos ir lutando contra o sistema, né? Tá, ok, se hoje tu não conseguiu dar assistência para a criança a hora que seria necessário, quem sabe amanhã tu consegue dar, né? Então, acho que a gente não tem como do dia para a noite mudar todo um sistema, tanto né, financeiro, tipo o capitalismo, quanto a questão de educacional e tal, mas eu acho que o primeiro passo para que isso aconteça é a gente ter noção do que está acontecendo, né? Porque tá, ok, olha o que eu estou fazendo, olha o que eu estou falando para essa criança. Tá, o primeiro passo para mudar é eu ter a consciência que isso vai acontecer, né? Mas também entender de que, infelizmente, vão ser coisas que a gente vai... Eu não vou dizer naturalizar, porque senão vou estar dizendo que é assim mesmo. Mas a gente vai ter que lidar, né? Que nem esse pai, tu falando, e né, eu falei isso hoje, falando, tu tem que comer logo, porque senão tu não vai conseguir repetir, né? Então, enfim, a escola, quanto mais a gente pensa, né, é um espaço de tanta violência que acontece, né, e a gente, enquanto professor, tá nesse sistema, assim, e é o último adulto que está intermediando esse processo todo, né, então é ruim querer botar a culpa na gente, não tem a ver com culpa, né, mas eu acho que o primeiro passo é esse, a gente desnaturalizar essas pequenas violências e entender, tá, ok, eu estou fazendo isso, mas, né, não é porque eu quero fazer, é porque o sistema não me dá outra estratégia, né, mas eu acho que quanto mais consciência a gente tiver disso, maior é a chance de a gente conseguir vislumbrar um outro espaço, né? Porque senão, a hora que se acostuma com isso, a gente nem acha que pode ser de outra forma, né? A gente só diz, sempre foi assim, nessa escola é assim, nunca deu certo, não sei lá, tá, mas o que tu fez para que algo fosse diferente, né? Eu acho que a gente tá, todo mundo que está nesse grupo é alguém que está se propondo a isso, né? De que vou ler isso para pensar na educação não violenta, né? Uma coisa que a gente não aprendeu. Tanto a gente não aprendeu na graduação,
muito menos na nossa vida pessoal, né? De que a educação não violenta, que nem a Led começou a falar, né? Tipo, não bater, tá, é ótimo, tá, mas é tão mais do que isso, né? Então, a gente se propor a pensar sobre isso já é o primeiro passo, assim, né? Led? Não, quando o Daniel estava falando ali do tênis, né? Eu, por exemplo, como eu sou uma professora basicamente de educação infantil, sempre na primeira reunião de pais, eu faço alguns combinados com eles, como, por exemplo, um calçado que a criança tenha facilidade de colocar e tirar. Né? Quando isso não é possível, por exemplo, na escola que eu trabalho hoje, eu não posso exigir que os pais comprem um tênis adequado, porque tem crianças que nem tênis tem. Então, é o tênis que tiver, ela vai usar. Né? E aí, enquanto tu falava, eu já parei muitas vezes para ajudar a criança, e acabei não permitindo o tempo dela, mas fui ali na hora resolver. Mas aí eu fiquei pensando, por mais que a gente diga, né, a gente tem que fazer porque precisa da organização da escola e tal. Se fosse com um adulto, se fosse com a gente ia parar o que tivesse que parar para colocar o nosso tênis. A gente não ia ir andando de meia até o refeitório, jamais, né? Se a gente tivesse que ficar 5 minutos porque descolou a sola do sapato, a gente ia fazer. Então, são coisas que a gente consegue se dar conta agora, aos poucos, a gente vai se dando conta, e esse já é um movimento, né? De não se culpar das coisas que a gente não se atentava até então. Né? Por exemplo, quando o Daniel falou da ansiedade, eu tenho presenciado cada vez mais crianças na faixa etária de 5 anos, por exemplo, que têm uma baixa tolerância à frustração. Né? Se elas fazem uma coisa, se a gente faz uma proposta e elas conseguem realizar, beleza. Agora, se a gente faz uma proposta e elas têm qualquer dificuldade, ou elas não querem mais, que é para não se expor, né, como incapaz, vamos dizer assim, diante dos colegas, ou elas choram, elas têm muita dificuldade de lidar com as frustrações, porque elas nunca se frustram, né? Nós somos, ao mesmo tempo que nós somos uma geração de pais amorosos, nós somos uma geração de pais que priva os filhos de viver essas experiências que fazem parte, né? A vida não é sempre boa a todo momento, ninguém vai nos dar um chocolate se a gente fizer uma boa aula hoje, né? Ninguém vai nos levar no cinema se a gente comer tudo, né? São coisas que a gente tem que aprender a lidar e fazer, né? Então, aí, sobre a ansiedade, eu quero fazer um paralelo com o livro Educação de 0 a 3 anos, o atendimento em creche, que é da Elinor Gold. A Elinor, ela foi a primeira pedagoga, vamos dizer assim, a propor o cesto dos tesouros para os bebês, né? E ela traz um conceito no livro que é o seguinte, de que se todos nós, quando bebês que só sabiam sentar, tivéssemos tido a oportunidade de explorar o cesto dos tesouros diariamente, nós seríamos adultos que teriam mais facilidade de tomar decisões hoje. Por quê? Porque quando tu coloca um bebê que só fica sentado, que ainda não consegue se deslocar pelo espaço, dá para ele um cesto com materiais diversificados e permite que esse bebê fique ali o tempo que ele tiver, né, essa habilidade para ficar sentado, porque o bebê cansa e tudo mais. Enquanto ele estiver interessado e mostrando conforto, ele vai estar aprendendo a escolher que objeto ele pega ou não, que objeto ele vai explorar ou não, qual ele vai colocar na boca ou não, quando ele vai trocar ou não. Ou seja, é uma experiência tão simples do bebê que vai possibilitar que lá na frente, bom, eu sei escolher, eu preciso de um tempo, né? Eu vou observar as opções e vou tomar a minha decisão. Mas nós, hoje, eu acredito que a maioria de nós somos assim, né? Por exemplo, surgiu uma vaga de emprego diferente. A gente fica, meu Deus, será que eu vou? Mas e se eu for e se não der certo, eu não sei. A gente tem muita dificuldade de decidir. Né? Eu sou a pessoa que assisto o mesmo filme várias vezes porque eu tenho medo de assistir um filme que eu não vou gostar. Né? Então, são marcas que ficam desse nosso passado infantil, né? Como, por exemplo, a própria questão de comer compulsivamente dos nossos sentimentos. Né? Isso também é uma coisa que aparece nesse livro. Por quê? Porque o bebê, quando chora, geralmente ele é alimentado. Só que nem sempre ele chora de fome. Às vezes ele chora porque ele está com desconforto, porque ele está com sono, porque ele está com dor, e aí ele ganha
leite, né, o bebê pequeno. Então, ele aprende a lidar com seus sentimentos, com as suas dores, com as suas frustrações através do alimento. Né? São coisas tão pequenas, né, que a gente vai fazendo esse acumulado e daí está aqui nós hoje, esses adultos problemáticos. Pode falar, Daniel. Joia. Eu só queria confirmar com vocês o PDF, a paginação, porque vocês falaram algumas páginas eu não consegui achar aqui. Daí eu deixei marcado aqui. O Muito Além da Obediência, que é o 5, né? O meu PDF, ele está marcando na página 109. Será que é isso mesmo? Ou vocês estão conferindo ele pelo livro físico? No livro Olha, físico é a 99. 109. No livro físico, a gente está no físico, tá? No livro físico, a primeira página do capítulo 5 é a 99. Então, ele está com uma diferença, o PDF de 10 páginas. De 10 páginas, joia. Perfeito. Daí, eu fiz umas anotações aqui sobre violência, né? Então, eu coloquei aqui, cadê? Eu coloquei aqui a violência como cobrança de tempo, né? Isso daí não só na escola, mas em todo o convívio, né, da criança, né, da gente ficar exigindo esse tempo para ir rápido, tal, né? E daí eu coloquei aqui a violência como a ausência de frustração, né, que foi falado, até a Gisele Batista escreveu aqui que muitos super protegem, né, para não deixar eles tentarem errar, né, para errar menos, e isso a gente vê que a longo prazo isso gera um problema grande na adolescência, na vida adulta, enfim, essa ausência de frustração. Eu já falei em reuniões de pais, eu já alerto os pais que eu coloco na atividade a intenção de frustrar eles. Então, eu já sei que vai gerar confusão, alguma brincadeira. Eu sei que 2, 3 vão conseguir fazer mais fácil, outros vão ter uma dificuldade, outros não vão tentar, e daí a gente vai colocando mais fácil para eles irem tentando conseguir, né? Assim, é tipo de uma progressão. Mas eu já aviso os pais que pode ser que a criança fale na casa que não gostou, porque ele perdeu, alguma coisa assim, porque às vezes os pais também, essa nova geração, às vezes de pais, que são nascidos, vamos dizer, nos anos 90, aí que eu já sou, assim, que eu já tenho, vamos dizer, pais aí, que são dos anos 90, dos anos 2000 também já são pais, e a frustração deles já não é, assim, já não é muito treinado, não digo todos, mas existe vários casos aí de pais aí que a frustração já é baixa. E os filhos, como é que vai ser, né? Então, a gente já fala na reunião de pais essa questão, olha, vai ter atividades que a criança ela não vai gostar, ela vai ficar brava, mas é uma questão assim, deles irem, assim, de aprender, né? Tem um dia ganha, outro dia perde, 2 dias, 3 dias perde, daí, né, depois ganha um, e assim vai. E eu coloquei aqui um tema que eu gostaria de puxar com vocês aí, que eu sinto isso, eu não sei se no livro vai abordar alguma coisa, às vezes, sobre isso, é a violência na superexposição das crianças, dos alunos, nas redes sociais. Então, tem aquela criança que ela tem um biotipo, às vezes, ali de rosto, ou às vezes ela faz uma dança, alguma coisa, os pais ficam nessa cobrança, deixa eu postar, deixa eu filmar você fazendo balé, você fazendo uma pirueta, ou brincando alguma coisa, e às vezes a criança não está afim de repetir aquilo só para ser postado, ela só estava brincando, vamos dizer, assim, daquele modo mais livre, espontâneo, e acaba quebrando isso com a publicação na rede social. Eu vejo muito assim que às vezes as crianças hoje, quando a gente vai tirar uma foto, elas já têm um sorriso característico de rede social, aquele sorriso meio falso, ela vira o rostinho de lado ali, como se fosse fazer um book, alguma coisa assim, não é mais aquela foto espontânea que a gente via há tempos atrás, não é aquela questão meio de saudosismo, mas a gente percebe que tem uma mudança social nisso, nesse excesso da superexposição de alguns pais, né? E eu vejo isso como uma violência também, né? Essa cobrança da criança, às vezes, sempre está bem visualmente, arruma o cabelo aí porque eu vou fazer a foto, sabe? Essa questão assim. Fora a violência que, às vezes, a escola faz de ficar compartilhando fotos dos alunos em grupo de pais, alguma coisa assim. Às vezes, o aluno não estava tão ok naquela foto e o pai acha alguma coisa estranha, né?
Assim, gostaria de falar um pouco sobre isso também, não sei se você tem espaço nessa parte. É isso. Obrigada, Daniel. Acho ótimas as tuas colocações. Inclusive, o livro não fala sobre isso em nenhum momento, assim, sobre redes sociais. Se falou, eu perdi. Mas é uma questão assim que me preocupa e me interessa muito, né? Por exemplo, uma coisa que eu já fui a pessoa adulta que recebeu vídeo de crianças sendo humilhadas, né? Porque basicamente é isso que acontece, né? Por exemplo, a criança gosta de Kinder Ovo, aí o adulto vai lá e dá um ovo de galinha para ela morder e ver que é um ovo e chora, isso é o ser humilhado, né? Eu já fui o adulto que riu disso, que riu desse tipo de conteúdo. Hoje eu já não consigo achar graça, porque hoje eu consigo entender, consigo olhar para a criança como uma pessoa, né? E hoje, nas redes sociais, ainda existe muito pouco conteúdo educativo para adultos sobre isso, né? Os adultos expõem as crianças a todo momento, porque acham bonitinho, né? É criança falando palavrão, é criança em contexto do adulto, né? E a gente percebe que existe um filtro muito permissivo para esse tipo de situação, né? E a própria questão da escola, compartilhar fotos e tudo mais, existe leis que amparam a criança para não ser exposta, por exemplo, né? Só que na escola privada, na maioria das vezes já está lá no contrato, né, o direito de imagem, e ninguém nem lê. Já autoriza e a escola vai compartilhar o que for. Eu até não, sempre que eu vou produzir algum material de documentação pedagógica, eu sempre tenho um cuidado, né, para usar fotos espontâneas, fotos que não exponham tanto as crianças, mas eu faço uso das fotos para documentar o meu trabalho também, né? É um recurso que eu uso, seja de vídeo, às vezes só uso a fala das crianças e uso outras imagens, mas eu tenho esse cuidado porque, principalmente, não são os meus filhos, né? Não são minha propriedade, assim como os meus próprios filhos não são minha propriedade, né? Sou a mãe deles, mas não sou a dona deles. Mas eu acho que a gente tem, sim, é uma coisa que me preocupa muito, que não tem regulação brasileira ainda, é, por exemplo, crianças que são influencers, né? Essas crianças estão trabalhando, né? Elas estão produzindo conteúdo, elas têm que ter uma postura, um jeito de falar, um entendimento que a gente sabe que elas não têm daquele universo e elas já estão ali inseridas, né? A gente condena o trabalho infantil, mas ao mesmo tempo a gente consome conteúdo produzido por crianças, né? Então é uma relação que ainda vai ter muito debate sobre isso, né? E eu mesma, né? Eu sempre me policio, né? A minha rede pessoal é uma rede fechada, né? Para as pessoas que eu conheço, e eu compartilho fotos dos meus filhos. Mas eu já fui uma pessoa que compartilhava muitos registros dos meus filhos, até eu me dar conta que, bom, daqui a pouco, sei lá, tem alguém aqui nessa rede social que pode pegar essas fotos e fazer outras coisas com isso, compartilhar em outros grupos, ver ali a foto do meu filho com o uniforme da escola. Não que eu seja uma pessoa que vai ter dinheiro e poder, não se trata disso, mas são os nossos filhos, são as crianças, e a gente está expondo elas nas redes sociais, né? Então, são violências, sim, e acho que isso, inclusive, daria, né, uma discussão futura só sobre esse tema. Eu vou deixar aqui na minha agenda, Bernardo. Não, realmente o livro não traz isso, e até eu fui ver quando ele foi escrito, né? Pelo menos essa edição é de 2019, né? Antes da pandemia. Então, lógico, já existiam as redes sociais, já existiam registros feitos por responsáveis e colocados nas redes sociais, lógico, mas acredito que a pandemia deu né, um estouro nisso tudo. Então, é realmente interessante pensar o quanto que a pandemia deu um boom na questão de registro, e bem isso de que tá, ok, se eu hoje a criança pode sofrer um bullying e tal, hoje, se o adulto começa a criar registros e postar esses registros, né, em foto, em vídeo, essa criança vai ter, né, que é a impressão digital, né, o arquivo, digamos, digital de todo, que todo mundo tem, né, mal bem. Só que né, a gente tem a partir de, sei lá, vira e mexe me aparece alguma foto, né, de lembrança do Google lá em 2008, sabe? É isso, 2008, 9, 10, é o mais tardar, assim. Agora tem criança que está no útero e já tem o seu Instagram, né? Daí, o que isso, né,
vai fazer na cabeça dessa criança, né? Então é legal realmente pensar e o quando que o registro, dependendo do olhar, ele pode ser muito mal visto, né? Eu e a Lady, a gente tem a Lady, na verdade, né, tem uma história, né, de que foi feito um registro e tal, e compartilhado para a família, e o que para a Lady, depois se quiser falar mais, né, específico, Lady, mas enfim, o que era um registro ao olhar da Lady, olha só que legal, né, que coisa bonita, a criança aproveitando, brincando, num outro olhar foi visto de outra forma totalmente diferente. Então, a gente, quando professor, a gente tem que pensar nisso também, né? Tá, ok, quero daqui a pouco valorizar uma produção, algo que a criança fez, mas como eu vou fazer isso, né, para que não se torne uma coisa pesada, né? Outra coisa que o Daniel falou e eu anotei, é a questão às vezes, né, a gente falou da função da frustração, que às vezes as famílias acham que a escola é o lugar da felicidade. A criança tem que entrar feliz, ficar, né, às vezes, para na escola de educação infantil, a criança entra às 7h30, sai 6, 7 horas, fica, às vezes, 12 horas dentro da escola, e ela tem que ficar essas 12 horas felizes. O que é impossível, né? Ninguém fica feliz o dia inteiro, e ninguém é feliz durante a vida, assim, de que essa questão de felicidade é uma grande mentira, assim, de que a gente não fica feliz. Então, a gente tem alguns, né, picos de felicidade, momentos de felicidade, e depois outros sentimentos, enfim, de que às vezes a gente ouve, a criança tem que ensinar a perder, né? Eu estou fazendo essa proposta aqui para ela ensinar a perder. Mas não tem a ver com ensinar a perder, né? Tem a ver com aprender a lidar com sentimentos de frustração. E às vezes é uma coisa tipo, vou deixar eles brincarem ali para eles ensinar a perder. Não, mas, né, se tu não tiver preparado para acolher essa criança que vai estar ali te pedindo algum auxílio porque ela perdeu, não adianta tu ter pensado naquela proposta, né? Porque se a criança chorar e tu dizer, não é nada, como não é nada, né? O dizer não é nada, quanto mais a gente pensa, assim, tipo, porque tu não falaria, né? A Lady falou para um adulto que tá chorando, tipo, não é nada, não chora. Tu ia dizer, tipo, né, me desculpa, eu não consigo te ajudar agora, mas, né, eu espero que tu melhore. Enfim, a gente ia tentar acolher. E com a criança diz, não foi nada, né? O que esse olhar para a criança é de pet, assim, né? De que é muito engraçado, realmente, esse olhar. E mais para frente ela fala na questão da violência, né? A única. Se tu é um adulto e bate no outro adulto, a via de regra é inaceitável, né? A gente vai querer saber o porquê que aconteceu antes, depois, enfim, mas a gente vai querer saber o porquê. Agora, um adulto bate numa criança, tá, mas o que essa criança fez para merecer? Né? E nunca é um olhar para o adulto, tá, mas por que esse adulto bateu, né? Parece que todos os adultos são bem psicologicamente e tá, a questão sempre é da criança, nunca é do adulto, né? Sendo que não é verdade. E outra coisa que eu queria falar é das pequenas, né, revoluções, as micro-revoluções. Então, se eu, Bernardo, eu tenho consciência que, por exemplo, para que as crianças pudessem almoçar tranquilamente, pudessem fazer a escovação tranquilamente, pudessem fazer o sono tranquilamente, eu precisaria de mais horas no dia, mais horas dentro da escola, que não tem como. Então, eu tento fazer pequenos movimentos, né? Se eu, por exemplo, ontem, na hora da escovação das crianças, eu peguei todo mundo, a pasta e a escova, botei a pasta na escova e dei. Hoje eu fiz isso com alguns que eu vi que e não estavam conseguindo pegar o que estava acontecendo, e nos outros que eu já vi que pegaram como funciona, eu só alcançava e a criança já fazia, né? Então, se não tem como fazer isso todo dia ou com todas as crianças, mas quanto mais consciência a gente tiver, mais, da mesma forma que existem as microviolências, né? A gente vai ter também as microrevoluções, tá? Se aqui antes eu tinha uma microviolência, então eu tento mudar um pouquinho para que se torne um hábito essa não violência com as crianças, né? Porque se a gente quando a gente naturalizar isso, aí é o final do poço, né? Porque daí é a ladeira abaixo. Eu acho que, da mesma forma que a gente falou das, né, microviolências, eu acho legal falar das microrevoluções para que a gente entender que está dentro das pequenas ações do dia. A gente pode ter ações, pode ter movimentos, né, de acolhimento, assim, da criança, né? Leite? Não, eu quero aproveitar esse exemplo que tu trouxe da situação que eu vivenciei para, inclusive, linkar ela com o subtítulo que diz o seguinte: fácil é um conceito relativo. Né? Por quê? Porque eu vivenciei uma situação que até então era meio inexplicável, vamos dizer assim, né?
eu tinha uma turma de crianças bem pequenas, de crianças de 1 ano e meio até 2 anos. E num dia de verão, um dia bem quente, eu levei essas crianças para brincar com água, né? E só que como foi um momento que surgiu da oportunidade de estar muito quente e tudo mais, as crianças ficaram de fralda, né? Crianças de 1 ano e meio, até 2 anos de fralda, brincando com a mangueira, brincando com o balde, crianças que se divertiram muito. Fomos na praça de areia, aí se sujaram, brincar, enfim. Né? E fiz vários registros que foram compartilhados especificamente com as famílias. Esses registros nem foram para as redes sociais, né? E uma família entrou em contato com a escola, pediu uma reunião, porque eles estavam chocados com a postura da escola de que a filha deles, de 1 ano e meio, foi exposta a ver o corpo dos colegas da mesma idade dela, nus, né, segundo a família. Né. Para mim, né, eu conversei com a família sobre isso, né, de que as crianças elas não têm um olhar maldoso, né, do corpo nu do seu colega, né, e obviamente eu como adulta também não tenho esse olhar para com o corpo das crianças, né, foi um momento, enfim, né, entendendo que eles me trouxeram questões de valores, questões religiosas, inclusive trouxeram a fala de que eles eram conservadores e tudo mais, que era uma menina, que ela não devia ter sido exposta, ela não devia ter visto, não devia ter se deixado ver, enfim, né? Foi toda uma conversa e foi resolvido, ficou tudo bem. Mas é uma situação que nunca tinha passado pela minha cabeça, né? E eu ainda acho que não foi uma situação de violência, de exposição, porque para mim continua dentro do olhar de que eram apenas crianças, né? Bebês, brincando todos juntos e convivendo. E aí isso entra nessa questão de que nem tudo é óbvio, né? Isso era óbvio para mim, mas não era óbvio para essa família. Essa família tinha um outro olhar sobre isso que estava acontecendo dentro da escola, né? E ao mesmo tempo as crianças ainda tinham um terceiro olhar. Eu olhei por um viés pedagógico da oportunidade que elas teriam de explorar a água, a areia e o contato entre elas nessa brincadeira. A família teve o olhar da exposição e as crianças tiveram o olhar da vivência, né? Como é trazido aqui, por exemplo, o exemplo do livro O Mundo de Sofia, né? Que é bem isso, né? E quando eu li esse trecho, também, quando eu era adolescente, eu também li esse livro, e eu lembrei do Manuel de Barros, do poeta Manuel de Barros, que ele diz que a criança tem essa capacidade de transver o mundo, né? A gente pega a pedra e para nós é só uma pedra. A criança pega a pedra, ela olha o que tem embaixo da pedra, o que acontece se jogar a pedra, né? Então é uma outra maneira de se relacionar com o mundo. Então essas questões do que é óbvio, o que não é, o que está certo, o que está errado, são questões que vão esbarrar também no meu ponto de vista ético, no meu ponto de vista moral, né? Então, quando a gente trabalha com outras crianças, com outras famílias, né, além que entra nessa questão das redes sociais, a gente tem que ter todo esse cuidado. Eu já tive problema com foto espontânea, que lá num cantinho apareceu uma criança com uma cara de choro, a mãe foi buscar na hora, porque o filho estava triste na escola, né? E aí a gente tem que ter essa conversa, né? De que a criança tem seus momentos de frustração, ele pode chorar por um motivo qualquer, não necessariamente porque estava triste, pode ter se desentendido com o colega, pode querer o bico, pode estar cansado, enfim, né? A escola é um ambiente de vida, né? E quando o Bernardo fala do livro Educador, eu sempre lembro de uma fala que tem no livro da Madalena, que é o conceito de vida e morte, né? Se a escola é perfeita, nunca tem nenhum problema, todas as crianças são maravilhosas, né? Nunca falta material didático, todos os professores são bem pagos, isso seria a morte da escola, porque nada acontece, né? Está estagnado. Não que seria ruim tudo isso acontecer, mas o conceito de vida da escola é justamente esse movimento. A escola, ela passa por altos e baixos, as crianças também, os adultos também, vai ter dia que a gente não vai estar bem, vai ter dia que a gente está cansado, vai ter dia que a gente está com dor, né? E essas relações vão construindo, a escola está dentro da sociedade, e a sociedade é assim, né? Então as famílias ainda têm dificuldade desse entendimento também. Pode falar, Daniel.
Joia. Então, eu fiz uma anotação aqui que vocês vão falando, eu vou anotando aqui algumas coisas aqui para não esquecer. Sobre aquela hora do lanche, né, toda aquela questão que a gente falou assim, tem uma coisa que, assim, não tem como a gente tirar, né, porque é algo bem útil, mas às vezes a gente pode ajustar, e que é uma coisa que eu sempre me pego pensando, que é a formação de fila. Então, quando a gente faz a formação de fila, ela é útil, né? Assim a gente consegue conduzir as crianças do ponto A ao ponto B com o mínimo ali, vamos dizer, tipo de distração ou de acidente, enfim, que tem. Mas e quando a gente começa a falar na fila? Porque geralmente fica o professor, ou ele fica na frente da fila, ou ele fica lá na ponta. Geralmente, uma das extremidades, o que o professor falou não vai chegar. Porque a criança, ou ela está cutucando no coleguinha da frente, ou está olhando alguma coisa. Então, a gente tem que ter essa consciência que quando a gente está falando com as crianças em formato de fila, a nossa mensagem ela vai ser muito prejudicada. Ela não chega em todas as crianças de uma maneira mais uniforme, que é diferente da formação de círculo, né? Então, qualquer coisa a gente senta em círculo. As crianças já acostumaram, né? Olha, vamos fazer um círculo. Então, senta em círculo porque a informação ela consegue, né? Que é aquela filosofia Ubuntu, né? Que eles falam que é todo mundo junto, né? Toda essa questão. Então, a formação em círculos, sempre quando puder, fazer a formação em círculo, porque a fila, em vários casos, ela acaba sendo uma violência de comunicação. A gente fala para os primeiros da fila, os últimos escuta mais ou menos, e os, e, e os que estão lá na ponta, eles só vão seguindo a fila. Eles não escutaram nada, se é para tomar cuidado que tem uma poça d'água ali na frente, ou para não pegar em tal coisa que a tinta está fresca para não segurar lá no corrimão. Eles não vão escutar nada. E às vezes pode ser um pontinho de violência isso da gente esquecer o meio e a ponta da fila. A gente só fica com foco na frente. E o discurso eu queria também falar um pouco também que acontece muito na sala de aula mais, assim, mais ali tradicional, que tem a formação das carteiras em fila, e o professor fica só naquela área da frente. Daí tem professores que ficam circulando a sala, vai no fundo e volta, vai e volta. Mas a gente vê que tem muitos professores que às vezes acaba ficando ali porque a cadeira dele fica na frente, ele vai menos no fundo. E isso a longo prazo a criança ela vai tendo menos contato, a sala vai ficando menos interessante, né? Mas isso daí a gente pode até fazer um outro assunto aí também, né? Mas seria isso daí que eu queria colocar em foco aí. Acho legal tu falar sobre a fila, porque eu, por exemplo, sou a professora que não faz fila, né? E aí, na escola que eu trabalho, no meu dia de planejamento, tem o que a gente chama de R2, que é a professora que assume essa turma, né, para o professor fazer o seu planejamento. E aí, quando eu recebi o relato da professora R2 ano passado, que ela foi na turma que eu trabalhava pela manhã, que era uma turma de educação infantil, e quando ela foi para o refeitório, ela tentou chamar eles várias vezes para a fila e não teve sucesso, né? E aí, até que uma criança falou para ela, mas tu não sabe que a gente não faz fila? Dela, ai, por que não? Vocês não andam em fila, a gente já conversou com a Profileide. Nenhum adulto anda em fila para ir no refeitório, só faz a fila quando tem que esperar alguma coisa. E a gente não está esperando, a gente está indo para o refeitório, né? Mas, claro, no começo, eu sempre faço ali os primeiros dias de fila, mas eu vou fazendo esse combinado, né? A gente pode se deslocar sem fila, contanto que ninguém saia correndo, não faça isso, tem todos combinados ali para o funcionamento disso, né? Mas eu tenho esse cuidado e, ao mesmo tempo, sou mal vista por alguns professores, porque, eu não quero pegar aquela turma porque eles se governam, né? Que não é tão fácil dominar essas crianças, tá? Até porque essa já foi uma fala que a gente até já teve em um vídeo, eu acho, né? Que numa primeira reunião de pais, um pai falou para mim, mas tu vai conseguir dominar 25 crianças? Eu falei que não, nem era a minha intenção dominar as crianças, né? Eu queria construir com eles esse espaço de diálogo, que eram crianças que não sabiam se ouvir, né? E tudo mais. Então,
como alguém falou, acho que foi a Gisele, né, de confiar nas crianças, ali já no capítulo 5, na página 103, que no PDF é 113, tem um subtítulo escrito "Antes de melhorar, piora", que ela está explicando que sempre que tu decide, né, tomar uma postura, um tipo de abordagem, é normal que no primeiro momento tenha esse enfrentamento da criança. E a mesma coisa acontece com a gente quando a gente quer fazer uma proposta diferente, né? Num primeiro momento as crianças não vão atender às nossas expectativas, mas aí a gente tem que confiar nesse processo, né? Não é porque não deu certo hoje que amanhã não vai dar. Ou na semana que vem, às vezes a gente vai precisar repetir, por isso a importância da continuidade das nossas propostas, de repetir as coisas, né? E tudo que eu fui lendo nesse livro, olhando ao mesmo tempo como mãe, como educadora, eu fiquei pensando em quantas pequenas coisas a gente faz, né, de enfrentamento com as crianças, sem se dar conta de que elas são crianças, né? De que nós, enquanto adultos, nós também buscamos o enfrentamento. A gente também se coloca em oposição. Então, por que a gente acha que as crianças simplesmente iam aceitar tudo? Né? Então, tem essas... É o óbvio, né? A gente lê essas obviedades e fica pensando, meu Deus, como que eu não pensei nisso? Por que eu não fiz isso? Por que eu não tive mais paciência? Enfim. Daniel. Joia. Só quero falar aqui que eu já deixei marcado a frase aqui, antes de melhorar, piora, né? Que eu gostei muito dessa parte aqui. E daí eu só queria lembrar aquele caso que você contou sobre sobre as crianças lá que estavam com fralda, né? Que eram bebês, né? Ainda, né? Que eram menor de 2 anos. E, e daí a gente tem um certo embasamento teórico, né? Tem todos estudo, pesquisa, né? Tem uma rede de apoio ali de profissionais, né? Que nem nós aqui que estamos conversando. E às vezes os pais eles chegam ali com sangue quente na escola, mas eles chegam só com aquela bagagem cultural deles. Eu não estou menosprezando eles, mas aquela questão ali que ficou um pouco fechado mais ali naquela questão religiosa, que ficou um pouco mais limitada, aquela questão ali da vivência da família, e ele esquece que quando a criança, a função, assim, da escola é uma função social também, né? Então não é, né, você não ia precisar, era só ficar educando na casa. E a gente vê, assim, que o homeschooling, ele era para ter tipo, decolado na pandemia, e não foi isso, né? Muita gente que acreditava que o homeschooling ia ser ia servir tudo, assim, na hora que fechou as escolas, o pessoal ficou tudo de cabelo em pé, porque eles viram que não é tão simples você cuidar de uma criança integral, você cuidar de tudo aquilo, né? Sem dizer os casos de crianças que sofreram violência na pandemia, isso daí seria outro assunto. Mas essa questão da reunião, assim, que os pais chamam quando deu alguma coisa errada, assim, por isso que a gente tem, é por isso que a gente tem que estar seguro do que a gente está fazendo, para quando chegar uns pais, a gente tem aquele embasamento teórico para explicar, olha, a criança nessa idade, ela não tem pudor, essa criança nessa idade, ela estava experimentando ali uma sensação nova de tomar um sol, às vezes, assim, né, tem criança que não recebe sol no corpo, às vezes a gente pega a criança ali que precisa, né, tomar sol, então ela vai ter essa vivência da água, ela vai ver o corpo de uma outra criança que às vezes tem uma mancha, tem uma cicatriz, ela vai ver que um corpo é diferente do outro, uma mãozinha é mais fininha, a outra é mais cheinha, enfim, tem várias diferenças assim que é saudável para a criança, desde pequena, ela aprender essas nuances, né, de um corpo e do outro. Às vezes vai ter uma criança cadeirante no meio da turma, tem uma criança ali que assim que tem uma outra sensibilidade, às vezes tem um deficiente visual, mas ela precisa tocar a criança para ver como que a outra também está, que está parecida com ela. Então, e daí só para fechar, né? A gente percebe que às vezes aconteceu isso, a gente sabe que vai ter atrito, né? Que vai piorar. Mas a gente conseguindo explicar para os pais de uma maneira calma também, porque tem que ter um diálogo ali, a gente não vai, vamos dizer, jogar pedra também nos pais, a gente tem que entender essa diferença e tentar trabalhar ela da melhor maneira, assim, mesmo que seja difícil, a gente tem que se esforçar, tem que treinar, vai errar uma vez, vai errar outra, e a gente vai ajustando aí para a gente conseguir ter
essa conversa com os pais e responsáveis também, né? Então, acho que esse diálogo é de duas vias, né? Senão não funciona. É isso. Oi, quem que é a Obrigada, próxima? Daniel. Acho que é a A Gisele, né? Gisele. Boa noite. Quero agradecer a oportunidade de compartilhar com vocês que, antes de melhorar, piora, com a leitura do livro, eu consegui ter vários avanços na minha sala de aula. Eu sou professora do berçário 1 e eu atendo crianças de 3 meses até 1 ano e 2 meses. E eu tinha uma criança na verdade, eu tenho uma criança na sala que ela chorava muito e ela está com a gente desde fevereiro. Entrava alguém na sala e ela chorava muito. Eu falava, calma, você já está 6 meses na creche, você está chorando, né? Calma, a gente ia para os espaços, era como o fim para ela. E com os estudos, eu pude refletir melhor, né, sobre a frustração que ela estava tendo naquele momento. Eu pude explicar para ela, antecipar os fatos. Olha, nós vamos para um espaço, você lá vai encontrar outros amigos, vai ter outras pessoas, vai ter outros adultos, né? Lá eles vão fazer carinho em você, eles não vão brigar. Então, ela passou a compreender. Então, hoje ela aceita mais que as pessoas entrem na sala. Eu falo, olha, ela é sua amiga, ela vai fazer carinho em você. E ela mesma já estica a mão e vai fazer carinho na pessoa. E, assim, tudo isso foi refletindo, né, através da leitura, através do diálogo. Eu quase não apareço aqui, mas eu estou ouvindo, né, vocês, eu faço as anotações também. E foi muito válido, né, essa troca e esse avanço que eu estou tendo na minha sala de aula. E a gente fala, é uma bebê tão pequena, ela não entende, mas ela entende muito. Quem não estava entendendo era eu, que não estava entendendo o que ela queria, eu não estava entendendo aquele momento, eu não estava tendo aquela visão, e estava tendo a violência, né? Então, eu quero agradecer muito e deixar esse relato aqui para vocês. Gisele, né, não, que legal, sabe? Porque é tão... Às vezes a gente se acostuma com isso, né? E esquece que a criança, por menor que seja, é um ser ciente, né? A gente não... E o mais engraçado é quando a hora que a gente começa a pensar sobre, parece uma coisa tão óbvia. Tipo, como que a gente não fez isso, né? Mas a gente está tão no automático, né? Porque a gente não para pensar no óbvio. A gente acha assim, fulaninho chora porque criança faz isso, né? Mas a gente não tenta organizar os porquês, né? E que nem a gente falou na questão do cesto dos tesouros, né? Não sei se tu já fez conversário e tal, mas se tu não fez, é uma baita de uma ideia, porque às vezes a gente não eu fiz o cesto com uma criança que era parecida com essa que tu falou, assim, ele só ficava, quando ele estava perto de algum adulto, ele ficava tranquilo, tu se afastava, ele chorava. Se afastava, ele chorava. Depois eu pensei, tá, essa criança ela tem que aprender a brincar sozinha. E não adianta eu, adulto, ficar, brinca, fulano, tem brinquedo aí, tem não sei o que. Não, ela tem que, né, eu, enquanto adulto, tenho que oferecer meios para que ela consiga atingir isso de forma autônoma, né? Então, o cesto permite que a criança brinque, e a hora que tu faz um cesto potente, assim, uma criança vai ficar meia hora, 45, 1 hora, brincando lá, e tu, nossa, nem eu consigo brincar tanto quanto essa criança, sabe? Então, é legal a gente ver, a hora que a gente acredita nas crianças, elas conseguem devolver pra gente. E lógico, não vai ser uma coisa fácil, né? E eu digo isso não assim, tipo, eu, Bernardo, sou o mestre da educação, enquanto as crianças estão, sei lá, brigando, não estão nem olhando na minha cara, eu tô ali tranquilo, não, né? Da mesma forma, mais para no final do livro ela fala, né, de que o primeiro passo para a gente acolher a criança é a gente se acolher. Então, não é negar os sentimentos que a gente tem, sim, as crianças nos dão raiva, elas nos dão agonia, nos dão alegria, nos dão 1 milhão de sentimentos, não é negar isso, mas é a gente, enquanto adulto, tentar manejar isso, né? Porque senão eu vou querer que essa criança que entrou na escola ali e o pai, a mãe foi embora, na cabeça daquela criança, o pai, a mãe foi embora, né? Esse conceito de que ela foi trabalhar, depois ela volta, e a gente fala, foi trabalhar para poder comprar o presente para ti, tá, mas, né? Comprar, o que significa comprar, né? A gente quer dizer e quer, né, acolher,
Mas, né, a gente tem que se colocar nesse lugar dessa criança, né, e não dizer assim, não chora, tipo, chora, fulaninho, eu sei que tu tá mal, né, e agora eu perdi a parte que ela fala, né, de que, eu sei que tu tá com saudade, eu não vou, enfim, não vou lembrar agora a parte que fala, mas, né, não é negar o sentimento da criança, é acolher, só, eu sei que tu tá, que nem hoje, né, uma criança começou a chorar pedindo pai, só a fulaninha, eu sei que tu tá com saudade do teu pai, mas agora ele não vai conseguir vir. Tu dorme agora um pouco e depois ele vai vir, né? Ela adiantou, não, né? Não tanto quanto eu queria, mas, né? Eu não falei para ela, tipo, para de chorar. Tipo, olha só, eu sei que tu tá triste, né? Então, para acolher o outro, a gente tem que se acolher. Então, eu acho que às vezes o professor pensa, tipo, ai, mas eu tô com raiva do fulaninho, eu tenho um ranço daquela criança, e sim, a gente vai ter isso, né? Porque a gente é ser humano que nem todo mundo. Mas eu acho que a gente se acolher é o primeiro passo, sabe? Porque senão a gente se cobra muito e deixa de levar a vida, a educação mais leve, né? Porque a gente é um dos poucos profissionais que lida, assim, diariamente com outras crianças, né? É a Lede, depois a Gisele Batista. Temos duas Giseles. Não, mas acho que a Gisele pode falar, depois eu falo. Tá. Gisele, tá mudo o teu som. Pelo menos eu não tô ouvindo. Boa Foi. noite. Boa Eu noite. sou a Gisele Batista, trabalho na mesma unidade que a Gisele Barbosa. E eu só quero voltar um pouco na questão que a Lediane falou sobre a mãe ter colocado, a criança ter sido exposta no momento de estar fazendo atividade com fralda. Eu lembro muito da minha coordenadora, que também está presente, né, rasgando cedo, mas ela também está presente, e ela sempre fala que é importante a gente apresentar para os pais o nosso trabalho, porque a gente apresentando as nossas propostas, fica mais fácil dos pais confiarem no que a gente vai desenvolver durante o ano. Então, vai muito além, o Daniel falou sobre embasamento teórico, mas eu acredito que vai muito além do embasamento teórico, porque para a gente lidar com as famílias, a gente tem que ter o conhecimento, mas é mais importante a gente falar a mesma língua que eles, porque não adianta a gente estudar, a gente ter toda essa bagagem, né, e não conseguir levar para os pais o que realmente a gente deseja. Então, eu agradeço muito, né, a essa oportunidade de fala, e agradeço muito também a minha coordenadora que liga esse start na gente, que fala da importância da gente vender o nosso peixe, né? Porque o início do ano letivo é importante para isso. A primeira reunião é muito importante. A gente vender o nosso peixe vai muito além da gente falar somente da falta de roupa na mochila, né? A gente tem que mesmo mostrar o que a gente quer trabalhar com as crianças durante o ano letivo. Era só isso, só para complementar. Obrigado, Gisele. Mas vou te falar, Gisele, essa família me surpreendeu porque eu tinha sido a prof da turma do berçário 1. Então, era uma turma que já conhecia o meu trabalho, né? Mas eu acho, não vou entrar nos pormenores, tá, gente? Mas isso aconteceu logo depois do retorno da pandemia. E essa família, eu sei que ela foi para um viés, assim, um pouco, né, enfim, né, um viés político que também afetou esse entendimento. Eu acho que foi a pandemia, ela mexeu com várias questões além da saúde, né? E além da saúde física, saúde mental, enfim, várias coisas floresceram, intolerância, preconceito, né, violência na internet, violência com as crianças, né, adolescente sozinho em casa consumindo conteúdos que sabe, sei lá o que era, enfim, né, a pandemia fez essa reviravolta, né, mas aí eu quero aproveitar, assim, enquanto vocês falavam, ali, quando a Gisele Barbosa falou do dizer para a criança, né, tu já está aqui há 6 meses, mas e quando a gente está num emprego, por exemplo, há 2 anos, e a gente não aguenta mais, alguém diz, mas tu já está aqui há 2 anos, pode ficar mais 2. Não, a gente quer sair, né? Porque aconteceu alguma coisa que nos incomoda. Então, a gente conseguir olhar para essa criança, eu sempre,
sempre trago um exemplo. Quando eu fui trabalhar num berçário, tinha uma colega, né, que trabalhava lá também, ela era minha auxiliar. E daí, no meu primeiro dia, eu falei assim, a criança estava incomodada com o babeiro na hora da alimentação. Eu falei, tu tá incomodado com esse babeiro? Tu quer tirar? E aí, no final do dia, a coordenadora perguntou para ela, o que tu achou da lei edital dela? Ela falou assim, eu acho que ela é louca, porque ela perguntou para o bebê se ele queria tirar o babeiro. Ou seja, ela não estava acostumada com alguém conversar com os bebês, né? Com alguém ouvir, nomear os sentimentos mesmo dos bebês. Então, essas são coisas que a gente não está acostumado, né? E funciona. Parece assim que não, mas eu, por exemplo, agora que tenho uma bebê de 4 meses em casa, se eu saio de perto dela, ela chora. E daí eu volto e digo para ela, né? Eu vou voltar, eu só fui até tal lugar, daí eu pego ela no colo, vou até o lugar com ela e mostro onde é que eu tô, aí volto com ela para onde ela estava. Aos poucos a gente vai ensinando a criança, porque a criança não tem essa concepção, né? Um bebê que chega na escola de educação infantil com 4 meses, às vezes até com 3, né? Por alguma necessidade da mãe retornar ao trabalho. Ele não tem noção nenhuma do que é o mundo, né? Então ele está construindo isso ali junto com outras crianças, né? Nomear isso para ele. E outra coisa importante com os bebês é a maneira como o ambiente reage. Isso é uma coisa que a abordagem Pickler fala bastante, né? Se quando o bebê chora, ou a criança chora, todos os adultos se desorganizam, se aquilo nos atinge demais, todo o ambiente vai ser atingido, todas as demais crianças vão ser atingidas. Agora, se a gente consegue reagir àquele choro, dispensando a atenção de um adulto para aquela criança que vai ser acolhida, que vai ser retirada do espaço, enfim, se a gente consegue lidar disso de uma maneira serena, a gente consegue ter um berçário mais tranquilo, por exemplo. Né? E aí, antes de eu passar para o Daniel, eu quero só trazer uma fala da 126, que deve ser 136 no PDF, que é lá no final, está escrito inadequação assumida. E diz o seguinte: a criança considera que não é amada, nem aceita, e que nunca será, e por isso desiste de tentar, torna-se apática e desmotivada, certa de que é incapaz. E quando eu li isso, eu lembrei de um estudo que a Amy Pickler fez antes de trabalhar com a abordagem Pickler, que ela observou que algumas crianças que estavam em abrigos, por exemplo, elas só tinham os seus cuidados atendidos, né? A higiene, a alimentação, mas elas ficavam ali dentro do berço abandonadas. E no começo, essas crianças choravam, elas se manifestavam, né? Elas protestavam contra isso, até que elas simplesmente paravam, né? E depois de parar de chorar, elas tinham um choro silencioso, e por último, elas nem choravam mais, porque elas aprenderam que nunca iam ser atendidas, né? E quando a gente pensa nisso, eu lembro que existem muitas pessoas por aí na internet vendendo, né, um curso de como fazer o seu bebê dormir a noite inteira, que se resume a abandonar o seu filho chorando. Né? Porque aí diz assim, não é abandono porque o pai e a mãe estão ao lado do berço enquanto a criança chora, acolhe. O bebê não quer que fale com ele quer ser pego no colo, né? Adianta eu ficar ali para um bebê de 1 mês, dizendo assim, meu filho, a mamãe está aqui, não te preocupe. Não, ele quer, ele precisa, o bebê precisa do contato físico, né? Então, isso é violência que está sendo vendida como uma fórmula mágica para fazer uma criança dormir a noite toda. Né? E em situações clínicas de crianças que têm que ficar muito tempo, né, em UTIs neonatais, tem casos de crianças que acabaram indo a óbito, que foi dito que era de tristeza, né? Porque a criança não é atendida, não é acolhida, ela só recebe os cuidados médicos e ela aprende, então, que não adianta chorar, enfim. Né? Existem vários estudos sobre isso que a gente até fica de cabelo em pé. Daniel. Então, só para complementar também, que fala sobre essa violência, né, da gente não conversar com a criança. E às vezes tem aqueles pais que falam assim, mas o meu filho, ele fica comigo, às vezes, algum período do dia, e eu não converso com ele, porque não tem com quem ele brinca, é só adulto na casa, mas o adulto mesmo, ele tem que se educar de estar conversando. Ele vai fazer um café, daí ele vai contar, tô pegando o pé do café,
eu vou fazer um café para tomar, eu vou fazer tomar madeira, eu vou pegar uma madeira, eu estou lavando, então sempre ir contando o que está fazendo para a criança. Isso daí já é uma companhia, é tipo gigante, né? Tá no carro, né? Colocou a criança lá na cadeirinha atrás, vai conversando, olha, passou tipo de um prédio, alguma coisa, olha o prédio, olha uma coisa, ficar conversando com a criança como se fosse, ela é assim, não é como se fosse, ela é o teu parceiro ali no passeio, né? Ou no passeio, ou na tua viagem, alguma coisa assim. Né? Não tratar a criança como se fosse um peso, tipo de um pacote que você só vai pegar e vou levar para a escola. Até a escola você pode conversar bastante com ela sobre qualquer assunto, né? E daí, sobre essas pesquisas, né? Tem pesquisas que falam sobre a privação de acolhimento. Então, tem crianças assim que elas dormem a noite inteira ou ficam horas sem olhar um rosto e ela tem dificuldade de entender alegria, tristeza, ela não consegue, vamos dizer, decodificar o rosto de uma pessoa adulta ou de uma outra criança, porque ela ficou muitas horas, até numa escola ou na casa, sem olhar um rosto, né? Então tem muito essa, né? Já tem muitas pesquisas isso desde os anos 70, alguma coisa assim, já tem vários estudos disso sobre a ausência de ficar junto com a criança, né? De olhar olho no olho dela, assim. Seria essa fala. Acho que a Gisele também levantou a mão, e depois a Angélica. Minha internet está um pouco ruim, mas eu vou tentar falar. Com relação ao cesto de tesouro, dá super certo, mas eu até coloquei as estratégias, nós vínhamos trabalhando durante esses 6 meses com a nossa pequena, e não estava acolhendo ela, né? O colo não acalentava, o acalento era diferente. Todas as formas que a gente tentava de acalento com ela, ela não aceitava, né? Ela aceitava só as professoras da sala de referência. Se tivesse que fazer uma troca para o momento de estudo, ela acabava não aceitando. E aí essa estratégia, quando eu coloquei, tipo, dizia para ela 6 meses, né? Ela, tipo, não foi na forma, tipo, violenta, de eu falar, olha, você está aqui 6 meses, sabe? Foi na forma de explicar. Mulher, que estratégia, já coloquei Gisele, para mim, tá quando eu coloquei da trancou. violência de ler o livro, de compreender, é entender de que forma que eu estava sendo violenta, de tipo, o acalento. Então, assim, explicar para ela que o outro ia chegar, ele ia acolher ela também, tanto igual a mim, como a minha parceira, que eles iam fazer carinho, que eles estavam ali também para transmitir segurança naquele novo ambiente, tá? Então, é só para colocar isso e dizer que as estratégias do cesto de tesouro é maravilhoso, dá super certo com os bebês pequenos, os bebês grandes. Só deixar essa colocação, tá bom? Muito obrigada. Fica tranquila, Gisele, que eu sei como é. Como eu Não, falei, não é no só, sentido de julgamento. só um parênteses. Não, eu falei, porque é exatamente isso. A gente desnaturaliza isso mas é importante esse refletir, mas eu mega entendi o que tu falou, eu não falei num tom é porque a gente esquece, né? Às vezes todo mundo esquece, e a gente só vai perceber quando a gente parar e refletir, que é o que a gente está fazendo hoje aqui, né? Angélica? Oi, gente, boa noite. Eu sou a Angélica, eu trabalho no SEI parceiro com as meninas, com a Gi Barbosa e a Gi Batista. Bom, na verdade, eu queria chamar um foco para outra questão nesse capítulo que me fez refletir bastante, né? Que em 2 momentos ela volta a falar sobre a criatividade, né? Ao lidar com a cooperação, né, sobre a criatividade para lidar com as estratégias, né, isso me fez refletir bastante, porque me lembrou do livro da Carla Rinaldi, né, do Diálogos com Régio, quando ela fala sobre a morte do pensamento criativo, né, e o quanto a gente repele isso na criança,
por conta de ser fora do padrão, né, de não ser padronizado. E aí eu fiquei pensando sobre o pensamento divergente, o pensamento convergente, e o quanto isso é exercido na nossa infância, e que nós crescemos e acabamos reproduzindo, né? E aí no livro, eu fui até lá pegar para rever, porque eu lembro que tinha uma fala que eu senti muito forte no livro da Carla Rinaldi, quando ela fala assim que o pensamento convergente é conveniente, porque ele... Até anotei para não esquecer. Que ele é conveniente porque ele implica na mudança da mente, né, do que a gente já conhece, na mudança do que a gente já tem como fato, e isso acaba tirando o poder. E isso vem tão de encontro, né? Porque, assim, muitas vezes não, todas as vezes, porque mesmo inconsciente a gente acaba fazendo isso. E mesmo pensando que eu tenho que ter uma educação não violenta, eu acabo exercendo ela. Quando a Eliane começou a conversa falando assim, que eu tento ter esse olhar me distanciando de mãe, né? Desse papel de mãe, eu me coloco a todo momento me colocando nesse papel de mãe e de educadora. Porque... nós pensamos muitas vezes que o autoritarismo, né, é poder, né, e quando a gente abre a mente para pensar nessa criatividade, de ter esse olhar criativo para a resolução de problema, para se abrir para o novo, para trazer novas opções para a resolução daquilo, eu acabo abrindo mão daquele poder para a criança. Eu acho que inconscientemente a gente pensa dessa maneira, né, e o quanto isso é rico, porque eu tô um pouco nervosa, eu não gosto muito de falar, tenho vergonha. Mas o quanto isso é rico, abrir mão desse poder, né? Porque eu preciso também ser menos segura para ganhar segurança, porque, como o Bernardo falou, eu preciso estar seguro das minhas ações, daí como eu sempre falo para as meninas, a gente precisa estar seguro do que faz, para mostrar a segurança nas nossas ações, mas como eu posso fazer isso, ensinar a minha criança a ser segura, se eu também não me abro para ela com relação a isso, e isso me deixou muito reflexiva, né, sobre essa questão da criatividade. Acho que eu caí. Só deu uma Voltou. trancadinha, mas não perdeu nada do teu raciocínio. Gente, eu moro no sul profundo, tá? Zona extremo sul de São Paulo. A internet aqui, só Jesus na causa. Mas eu acho que é isso, né? E o quanto me fez pensar sobre a criatividade, porque ela cita em dois momentos. Ela cita quando fala da cooperação, né? Que a gente fala assim que a criatividade é essencial. Ela fala que a criatividade é essencial para a resolução de problemas e que a gente repele isso nas crianças. E depois ela repete novamente, falando assim, o quanto nós precisamos ser criativos para lidar com os problemas com as crianças. E ao mesmo tempo, enquanto somos conscientes, nós evitamos isso, né? Eu li faz muito tempo, inclusive já comentei isso com as meninas também, não me lembro onde eu li, que falava assim que os pensamentos mais criativos vêm quando a gente está cansado, porque enquanto eu estou consciente, sã, o meu subconsciente repele o que pode vir de criativo, e quando eu estou cansado eu consigo ser mais criativa para resolver os meus problemas, e o quanto isso faz sentido. Bom, acho que é isso, falei bastante, mas foi algo que me chamou muita atenção nesse capítulo. Obrigada. Agora acho que é a Gisele, Obrigada, né? Angélica. Eu tinha me perdido aqui nos botões. Mas a Agora Gisele está com a mão Barbosa. levantada ainda. Cadê a Gisele? Aí. Oi, gente, eu levantei, acho que foi sem querer, desculpa. Eu tô aqui empolgado ouvindo vocês falarem e acho que apertei sem querer, desculpa. Então, acho que é o Bernardo ou o Daniel? Deixa eu ver. Bernardo Sem depois. querer que eu Daniel. tinha apertado sem querer. Tá bom. Não, que eu tinha apagado ela aqui sem querer. Entende que eu estava na sequência que posso seguir, né? Pode falar, depois eu falo, Daniel. Jota. Então, assim, eu deixei marcado aqui O Mundo de Sofia, né? Que eu vou reler. Eu li uns... Assim, não li inteiro, né? Assim, parei ele, eu vou ter que voltar inteiro e ler de novo, né? Mas eu achei muito interessante a fala que eu acho que a Gisele que tinha falado, que eu comecei a misturar agora que um monte de gente começou a falar, mas ela falou, assim, de antecipar os passos para a criança, avisar ela
o que vai acontecer? Olha, agora nós vamos no refeitório, agora vai no parque, né? Eu achei muito interessante isso, eu já vou começar a usar amanhã, nessa questão, porque é uma coisa que a gente esquece às vezes, né? Porque para a gente já está tudo planejado, daqui a pouco eu vou em tal lugar, e para a criança não, para ela é tudo novo, né? Às vezes ela é tudo uma surpresa, né? Então, eu só queria acrescentar isso, assim. E aqui é do sul também, de São Paulo, né? Então, às vezes, a internet também pode ser que falhe aí. Tá bom, pessoal? Mas até mais aí. Então, o pessoal se encontrando. E o legal dos grupos de estudos é isso, né? A questão online, né? De que a gente pode estar perto, pode estar longe, que nem eu e a Lede. Semana retrasada, a gente se viu pessoalmente depois de 2 anos sem se ver, né? Só se comunicando através dos grupos e tal. Então, mas voltando à questão do livro, né, aquilo que a Angélica falou, né? A questão da criatividade e tal, de que ao mesmo tempo que a escola, o discurso da escola, né, se tu pega ia dizer CNPJ, né, CNPJ, o PPP das escolas, tá ali, estimular a criatividade da criança, protagonismo, autonomia, blá, blá, blá. Só que no dia a dia a gente sabe que isso é muito difícil de acontecer, né? Daí, agora, né, na escola que eu trabalho, a gente tem que, no dia 20 de cada mês, a gente tem que entregar o planejamento para o mês seguinte. Daí, né, do referente ao planejamento de julho para o mês de agosto, eu, Bernardo, planejei vários dias com argila, porque eu não queria fazer assim, hoje vocês vão explorar argila e vão fazer forma geométrica. Daí amanhã vão fazer máscara. Não tem como isso ser uma forma, né, com 19 crianças, uma forma positiva, que num dia todas façam forma geométrica de argila, no outro, às 19 façam máscara, não existe isso. Então, eu botei 9 dias com propostas com argila, né? São coisas que vai né, sendo construídas aos poucos. E a minha coordenadora colocou assim, achei o planejamento de vocês muito bom e tal, só fiquei preocupada com a sequência de 9 dias de argila. E, enfim, ela botou e eu bati o pé e vai ser isso. Porque, né, o que a gente quer, a criatividade, e que a Angélica falou, né, ela vai vir quando eu estiver cansada. Lógico, eu não quero cansar as crianças com a argila para que elas tenham criatividade. Mas não tem como eu querer que no primeiro dia, no segundo dia que a criança explore a argila, ela já vá, tive uma eureka, vou propor alguma coisa. Vários dos primeiros dias vão ser a textura da argila, né? Vai estar mole, vai estar mais dura, vai estar seca, molhada, enfim. Se a gente não permitir às crianças essa exploração, como é que a gente vai querer que ela possa ter alguma criatividade, né? Que ela não vai fazer algo pronto lá. Eu quero que tu faça isso, ponto, né? Então, se eu quero que essa criança se explore, eu tenho que dar tempo para que isso acontecer. Então, sim, vão ser 9 dias no projeto, mas quem sabe vão ser mais dias, né? No papel, porque se eu ver que está funcionando essa exploração com as crianças, por que eu vou proibir isso, né? E eu sei que em casa eles não vão explorar argila. Então, por que não, a escola não justamente oferece isso, né? Então, a gente tem que pensar sobre isso, senão isso naturaliza as coisas. E a última coisa é que a Angélica falou também, né, do cansaço e tal, de que realmente o autoritarismo, ele parece ser a resposta mais rápida, e ele é a mais rápida porque tu consegue, né, tipo, tu fala grosso e a criança faz o que tu queria, ponto, né, a ação e reação. Porém, eu acredito que todo mundo está aqui se propondo a discutir sobre educação não violenta, né? Se sente mal quando faz isso, né? Eu fico, tipo, converso com meu colega, olha só, será que a gente não está gritando demais com essas crianças? Será que... Porque eu não quero ser esse professor, né? Mas então, esses pequenos movimentos de, né, que nem a Angélica falou, de, digamos, tirar o poder da gente e dar para as crianças, e lógico, no início eles vão estar ok, a gente nunca teve esse poder, vamos abusar dele. E depois eu vou entender, ok, a gente pode ter uma dinâmica, né? Ao invés do autoritarismo, a gente ser colaborativo. Né? De assim, organizar os brinquedos na sala, se vocês que brincaram, é obrigação de vocês guardarem. Eu, enquanto adulto, vou ajudar, vou auxiliar e tal, mas não tem como vocês que brincam. Lógico, eu estou falando das crianças um pouco mais velhas, né? Vocês que brincaram, vocês são responsáveis por organizar também, né? Senão, depois, né? Eu já vi uns videozinhos, e o livro fala, né? Chega lá, 15 anos, a família diz, mas fulano nunca, não sabe fazer nada, não faz uma comida, não lava roupa, não... Tá, mas
quando que tu oportunizou que essa criança pudesse ter, fosse construir essa autonomia aos poucos, né? Então não tem como do dia para a noite a gente querer que essa criança seja potente, é um processo de construção e desconstrução também, eu acho, né? Nossa, assim, dessas dinâmicas, né, de poder, assim. A Lede e depois o Daniel. Não, voltando ali um pouquinho na fala da criatividade que a Angélica trouxe, inclusive isso é uma coisa de se pensar, né? A gente fica polindo, por vezes, o espaço criativo das crianças, mas para que nós tenhamos a inteligência de lidar com as crianças de uma maneira saudável, exige-se de nós uma criatividade que a gente não exercitou, né? Acho que foi hoje que eu vi na internet uma publicação dizendo que a gente toca o nosso celular, não sei quantas vezes, um número bem expressivo, né? Porque a gente tem dificuldade de se desprender já da tecnologia. E eu mesmo tenho me policiado porque às vezes eu vou olhar uma coisa quando eu vejo passou 40 minutos e eu nem olhei o que eu queria olhar, né? E recentemente eu passei por uma situação que eu fiquei bem preocupada, né? E vou até dizer para vocês, eu pensei na minha casa, que eu sozinha pensei, se abrir o edital de mestrado da URGS, eu vou tentar esse semestre. Gente, no outro dia de manhã, apareceu no meu celular assim, você que está pensando em fazer mestrado, juro, você que está pensando. Eu falei, não, como? Né? Eu falei, não, eu não falei, eu não verbalizei, eu estava sozinha e simplesmente pensei nisso, porque eu tive uma conversa com uma colega que está terminando o mestrado, ela tinha me dado umas dicas, né? Mas eu não falei nada, né, perto do meu telefone, nem pesquisei nada sobre o mestrado. Eu pensei, nossa, a que nível a influência da internet está chegando. Agora, porque, gente, pareceu, você que está pensando. Eu falei, não. Você que está pensando já foi demais, né? Mas, então, e uma outra fala, né, sobre isso que o Bernardo falou agora da gente se policiar e tal, também é muito libertador quando a gente consegue se dar conta e a gente volta atrás, né? Hoje eu tenho muita facilidade de fazer isso, né? De falar para as crianças, desculpa, a prof naquela hora fez errado, não tive paciência. Com meu filho também, já falei para ele, olha, tu não tem culpa disso, mas a mãe estava estressada com tal coisa, então não foi legal o que eu fiz, né? Claro, não dá para a gente se tornar um saco de desculpa que só pede desculpa, mas não tem sentido. Não, mas dar-se conta e se arrepender daquilo também é importante, e mostrar para a criança que ela também é merecedora desse olhar, né, de interesse. Enfim, teria muitas coisas para falar, vou passar para o Daniel, e acho que depois aí o Bernardo também já vai indo para o fechamento, para a gente não se prolongar tanto, mas é porque a gente sabe, né? A gente sempre, professor gosta de falar. Pode falar, Daniel. Joia. Eu estou com 2 itens aqui para falar, mas eu quero te deixar tranquilo uma coisa. Ainda não estão lendo o seu pensamento. Fique tranquila, né? Como diz assim. Mas tem muito aquele viés assim que eles falam, nossa, mas eu estava falando com tal pessoa, eu falei sobre que eu queria comprar um carro e depois eu já vi ali propaganda de carro, né? Existe uma coisa que eles chamam hoje também, que é viés de confirmação. Então, hoje, a tecnologia, vamos dizer, às vezes você não pesquisou nada sobre mestrado, mas, acho que é mestrado, né, doutorado que você falou, não lembro. Mas daí, essa outra pessoa, ela já está pesquisando sobre mestrado e doutorado, em algum momento, às vezes antes da conversa, ou às vezes depois dessa conversa ela pesquisou. E o sistema aí funciona. Ele cruza os dados de com que celulares ficou perto de tal celular. Então, se o teu amigo ou amiga pesquisou sobre mestrado, a chance daquele celular que seria o teu também estar com a ideia de mestrado, então eles jogam anúncio para todo mundo que entrou em contato com aquele celular. Ou naquela conversa, às vezes pode ser que essa conversa, eles vão cruzar esses algoritmos e vai mudar hoje os anúncios para mim, entende? Porque às vezes vocês estão pesquisando coisas diferentes. Então, é mais ou menos assim que funciona. Mas o ler-mente, eu acho que vai chegar um dia. Não agora, mas às vezes vai, né? Mas eu entendo que, assim, que foi uma brincadeira. E daí, eu queria falar, assim, sobre o pensamento divergente e convergente, né? Que vocês falaram, assim, que foi uma sacada bem interessante, que
E daí eu quero linkar junto com a Angélica, que ela falou sobre criatividade, e às vezes a gente corta a criatividade da criança meio sem querer. Às vezes a criança, né, que nem eu falei semana passada para vocês, que tem criança que às vezes ela quer usar uma canetinha, mas ela não pode usar canetinha por causa de alguma razão estética lá do papel, enfim, alguma coisa assim. E às vezes ela quer usar canetinha e não pode, ou às vezes ela tipo, poderia usar carvão, poderia usar argila mesmo para manchar alguma coisa e desenhar com argila. E daí tem um exemplo, né, que eu queria falar que é do xadrez. A argila, eu não fiz com argila, mas eu fiz com xadrez com as crianças de 6 anos, né, para começar a ensinar xadrez. Mas eu não vou poder ensinar xadrez no primeiro dia. Eu vou começar a ensinar xadrez depois do 5º ou 6º dia. Então, o primeiro dia elas vão brincar com o cavalinho, com a torre, e vão fazer brincadeira, vão fazer teatrinho, e vão montar de um jeito, vão montar de outro, separa as peças de um lado, do outro, elas vão ficar dias ali brincando para se familiarizar com aquilo. Depois que a gente vai colocando uma regra, né? E o da argila entra a mesma coisa, deixa elas livres ali para pegar, para brincar, coloca mais água, deixa seca, deixa com pouca água, divide em pedaço pequeno, pedaço grande, faz bola, depois que ela vai refinando aquilo. E isso não é em um dia, né? É impossível fazer isso em um dia. Então, seria às vezes 10 dias, né? 10 aulas, né? Vamos dizer assim, para a criança aprender. E às vezes os pais chegam com isso, nossa, mas nossa, está toda semana mexendo com argila e acha que não tem um fundamento ali, vamos dizer, pedagógico. E é essa progressão que a criança precisa, né? Até a gente, né, quando a gente começa em um tipo, trabalho novo, né, que nem, acho que é a Leidiane, né, que sempre puxa, às vezes, exemplos, assim, assim, tipo, que é da vida adulta, para a gente pensar um pouco, né? Até quando a gente está começando um trabalho novo, as empresas já colocam, você é aprendiz, então já vai uma coisa meio de leve, a cobrança de leve para a pessoa, vai apresentando as coisas de leve, para depois de um tempo ter uma cobrança maior. Mas a diferença é que para a criança, às vezes, sem querer, a gente faz é um tipo de violência, né? De esse excesso de coisas em um espaço pequeno de tempo ali, né? Então, quer colocar argila, quer colocar desenho, tudo no mesmo dia, quase. Ali a criança não tem nem tempo de começar uma coisa, já tem que guardar o material, que já é outra, né? E é uma violência isso, né? Que é aquela questão de tudo no seu tempo, né? Assim, tudo curtinho, né? Seria isso. Mas estão de parabéns aí por toda essa reunião. Não, estamos, todo mundo faz parte. Mas só pegando esse gancho, é bem isso, parece que se a criança ficar tediosa, sem uma atividade proposta pelo professor, elas vão se matar. E elas não vão se matar, elas vão brincar, e nesse brincar elas vão interagir com, né? Mas a gente não acredita nas crianças, né? A gente não acredita na potencialidade delas. E uma última coisa aqui que a Angélica falou, e eu esqueci de falar antes, é bem isso, de que tem momentos de estresse, sim. Agora tenho tido menos, mas às vezes eu falo, sabe, tá chegando, deu, acabou, daí a gente liga o foda-se, e daí eu danço com as crianças, eu tava assim, tipo, meu Deus, essa criança não me ouve, não me ouve, não me ouve. Daí chega um limite, daí agora, vou botar a música, vou dançar, porque daí às vezes a gente, enquanto adulto, se cobra tanto e deixa de aproveitar tantas coisas. Lógico, a gente não tá ali na mesma perspectiva da criança, a gente tá trabalhando, né? Mas a gente também pode, de alguma forma, não se levar tanto a sério, né? Mas, enfim, eu só queria comentar para vocês que a gente vai mandar ali depois o link do documentário, que é As Crianças Esquecidas, que fala sobre essa questão, né, do cuidado e de ver a criança como um ser humano, não só como um diagnóstico, assim. É um documentário de 15 minutinhos, assim. A gente, 13 minutinhos, a gente colocou ele lá no Meu Pequeno Baobá, não é nosso, né? A gente baixou e traduziu ele lá. Então, para quem quiser ver, é o primeiro vídeo que a gente postou, a gente manda lá o link. E também me dizer, né, de que pode parecer que, vocês falaram sobre educação não violenta, mas falaram sobre 1 milhão de outras coisas, mas é exatamente isso, né? A proposta do grupo de estudos não é assim, eu e a Leide, a gente vai ler o livro, vai fazer um resumão para vocês, vão apresentar, e, gente, o livro fala isso. Não, a proposta é justamente essa, que a gente leia em conjunto e cada um do seu ponto de vista consiga elaborar, né, o que o livro traz com a nossa realidade. Então, eu acho que isso foi 1 milhão%, sabe? Então, a gente quer agradecer vocês. E antes, né, de acabar a nossa reunião, tem alguns avisos. Avisos não, né? Convites, enfim. Tá, então, né, esse foi o nosso encontro de hoje.
E também, né, o Daniel colocou lá no grupo semana passada, eu achei bem legal a proposta, dei uma ouvida e vi um pouquinho também, acho que eu achei legal a proposta do podcast, e também o nome, né, o Olhar Infantil, de que até a gente criou um jornal, tá para se criar um jornal da Rede Calabra, enfim, e a minha proposta de nome era Comportamento Infantil, né, que a gente às vezes fala o infantil como uma coisa ruim, mas, né, o olhar infantil é uma coisa tão boa, assim, tão livre de preconceito, tão aberto ao mundo, né, e às vezes a gente só leva como uma coisa, né, negativa. Daniel, quer falar? Então, e esse conceito, assim, desse dente de leão aí, ele tem uma história, porque eu estava querendo colocar alguma imagem, né, assim, eu falei, poxa, e já faz tempo, né, que eu tenho ele assim, e agora que começou a funcionar a coisa. Mas daí eu falei, poxa, o dente de leão é interessante, eu gostava, mas daí eu não conseguia achar algum vínculo, né? Daí eu vi, assim, que o, o, o tempo que ele gera esse dente de leão, e ele fica florido, ele é muito rápido. Ele é um sopro e ele já não existe mais. Daí eu quis fazer esse conceito que a infância, ela é um período muito curto da vida, né? Vamos dizer, de nós adultos ali, se a gente for colocar numa vida média de 80 anos, vamos colocar ali, a infância é um pedacinho pequenininho, ela é muito rápida, né? É um sopro ali e ela já não tem mais infância. Então, né, para a gente tentar ter esse olhar infantil para a gente observar melhor a criança. Hoje a criança está com fralda. Às vezes amanhã ou na semana que vem ela já não está mais de fralda. Então é esse conceito que é muito rápido e a gente não pode descuidar que passou. É isso, é um sopro. É só isso que eu queria falar. Não, a gente sabe, Daniel, com a tua explicação é mais interessante ainda, né, de que tem esse viés do olhar infantil e tal, enfim, é bem ali, né, porque a infância é rápida. E é bem isso, que eles passam pouco tempo, né, eu tô falando da educação infantil, né, eles passam pouco tempo com a gente, mesmo no ensino fundamental, médio, enfim, a gente tá lidando com essas crianças pro mundo, né, e não pra gente, né, enfim. Tem, né, então, para a semana que vem, né, a gente vai ter o livro do Pequeno Manual Antirracista, que também vai ser um grupo aberto, né, todos vocês estão convidados a participar também. E na outra semana, o Para Educar Crianças Feministas, né? E que a gente tinha falado já antes de que mal ou bem são livros que conversam entre si, né? Educação Não Violenta, o Pequeno Manual Antirracista e o Para Educar Crianças Feministas, então a gente tem certeza que vão ser discussões bem interessantes. E também a gente quer, né, relembrar vocês que no dia 19 de agosto vai ter o sorteio desses 3 livros lá na nossa página, e no dia 19 de agosto a gente comemora, né, os 3 anos do Meu Pequeno Babá, foi o primeiro dia que a gente postou coisas ali no Instagram e tal, começou a divulgar, né, movimentar a questão da docência, da pedagogia. E também já falar dos nossos próximos grupos, que vão ser lá em setembro, que é, né, que são os livros que vão ser sorteados lá, que é Educação e Mudança, do Paulo Freire, Prática Docente, Abordagem de Reggio Emília com trabalho e o trabalho com projetos, portfólio e redes formativas, e a escola como ambiente facilitador do desenvolvimento socioemocional, de que são discussões, né, que são necessárias e importantes a gente ter, e infelizmente a gente sabe que se não for por fora, assim, não vão acontecer. A gente sabe que daqui a pouco pode existir formações dentro da escola, das escolas e tal, mas que esse espaço de diálogo de professores é muito raro, porque às vezes a formação a gente fez esse PowerPoint, vai falar para vocês o que é educação não violenta, deu, formação dada, agora ninguém pode falar alto com as crianças, né? E não é isso que, não é assim que se tem alguma, né, educação não violenta e tal. Então, a gente quer fazer esse convite para vocês, caso vocês queiram participar, estão convidados já. A gente quer agradecer vocês, né, pelo encontro de hoje, pela confiança na gente, né, várias pessoas nem nos conheciam, nunca nos tinham visto, mas estão embarcando com a gente fica feliz, porque eu e a Leide somos 2 professores só, e ao mesmo tempo somos 2 baita professores, e não porque a gente é Bumambã, vocês são baita professores que estão, né, 9h30 da noite quase, discutindo sobre educação, sabe? Não é uma coisa fácil, né? Todo mundo trabalhou, todo mundo está estressado, cansado, enfim, mas a gente está disposto a dar o nosso melhor para essas pessoas com as quais a gente está interagindo, sabe?
Então, da minha parte, é isso. É isso também, pessoal. Muito obrigada mais uma vez. A gente espera contar com vocês na semana que vem, em outros momentos também. Podem deixar também dicas de assuntos, como surgiu hoje, por exemplo, das redes sociais, né? Do uso da internet. E a gente vai. Ó, o Daniel quer fazer um print do encerramento. Vamos fazer então. Quem está pronto? E do certificado, caso alguém queira depois, daí fala com a gente. Isso. Quem quer ligar sua câmera, é hora de arrumar o seu cabelo, seu boné, seu headphone. Já botaram, né, os arrobas lá no grupo, né? Eu vi que vários tá. Se alguém não colocou, pode colocar ainda, que daí a gente vai contar até 13, então. Não, eu vou ficar sem livro hoje, que no primeiro eu estava de livro. Não, para ficar mais equilibrado, porque tem uns com, uns sem, então a gente faz um... Justo. Tá. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Aí, gente. Boa noite, bom descanso, muito obrigado e até loguinho. E amanhã o vídeo já tá lá no nosso canal, então com quem quiser compartilhar com os colegas e tal, vai ficar lá no nosso canal do YouTube, tá, pessoal? Boa noite e até o próximo encontro.